Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago na área. E eu venho trazendo para vocês uma novidade aqui bem bacana, que é a provinha correção, da prova da PRF. Correção e alguns comentários aí no meio. Para quem não sabe, essa prova foi aplicada no dia 9 de maio de 2021. Tá? O edital é de 2020, essa prova é de 2021. Foi a aplicação nesse período aí de pandemia. Tá? Ao meu ver, foi uma das provas mais fáceis, bastante questão fácil da matemática, tá? Da parte de matemática, a parte que eu entendo, que você deve marcar as alternativas entre certo e errado. Perfeito? Bom aproveito aí no seu estudo. Vamos lá. Bom, inicialmente a gente tinha um texto que ele foi utilizado como base para responder as questões 27, 28, 29 e 30. Lembrando que na sua prova pode ser que estejam colocadas as ordens diferentes aí das questões, tá? Essa aqui foi uma prova de um amigo meu que passou para mim, então eu acabei utilizando essa mesma sequência. Então vamos lá, ó. Foi modelado que o espalhamento de uma notícia... Olha o jeito bonito de se falar uma fofoca, né? Espalhamento de uma notícia. Popular fofoca. Né? O espalhamento de uma notícia de uma população é entendido como um percentual. Percentual, a gente lembra do quê? Porcentagem de indivíduos dessa população que recebe, ou seja, a pessoa que está ouvindo a fofoca, por unidade de tempo. É diretamente proporcional. O que era diretamente proporcional? Daquelas grandezas. Se uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Se eu falo que uma grandeza é diretamente proporcional a uma constante 5, então essa grandeza é multiplicada por 5. Perfeito? É diretamente proporcional ao percentual, também aqui, ó, porcentagem, ao percentual de indivíduos da população que já conhecem a notícia, multiplicado pelo percentual de indivíduos dessa população que ainda não conhecem até aquele instante. Então quer dizer o seguinte, ó, que essa fofoca e o espalhamento de notícias é multiplicado, né, uma multiplicação entre a porcentagem de pessoas que conhecem a notícia, multiplicado, né, pelo percentual de indivíduos que ainda não conhecem aquela notícia. E também tem uma constante K de proporcionalidade aí, que depende de outros fatores, do impacto da notícia na vida dos envolvidos e das propriedades dos meios de comunicação disponível. Só que essa propriedade, essa constante K, ela foi considerada como um valor 1. Então, ela basicamente não vai ser utilizada na hora da gente resolver essas questões. Tá? Eu vou escrever uma maneira matemática da gente entender esse texto. Então, nós temos aqui, ó, o espalhamento de notícias é igual ao porcentagem das pessoas que sabem a notícia, multiplicado, vou colocar assim entre parênteses, multiplicado pela porcentagem das pessoas que não sabem a notícia, né? Não sabem o fato, aí não sabem, não têm conhecimento. Coloquei o C de conhecimento, não conhecem essa notícia. Isso tudo aqui tem que ser multiplicado pela constante K, que nesse valor aqui, nesse caso, é igual a 1. Então, sabemos que a multiplicação por 1 é o próprio valor. Então, quando eu falei que o 1 não seria necessário utilizar, era por causa disso. Perfeito? Então, nas outras questões, na 27, 28, 29 e 30, nós temos que lembrar dessa expressão aqui, basicamente. Tá? Nós ainda podemos escrever ela de uma maneira um pouquinho diferente disso aqui que eu escrevi. Tá? E aí a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Vamos lá, questão número 27, tá bom? Lembrando que essa daqui é uma prova da banca CESP, onde nós não temos alternativas A, B, C, D e E. Nós temos apenas as marcações de certo ou errado. Para quem já está acostumado aí com concursos da banca CESP, sabe como que funciona. Lembrando que o seu material pode ser que esteja outra questão na número 27, mas é só você ver o conteúdo, o texto aqui da pergunta e localizar aí no seu material. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Se em um determinado instante, 30% da população já conhece a notícia, então nesse instante o seu espalhamento estaria em patamar superior a 20% por unidade de tempo. Nossa, professor, como é que eu faço isso? Nós vamos utilizar isso aqui, ó. Essa primeira ideia que nós tivemos aqui, essa fórmula do espalhamento, né, nessa modelagem matemática que nós fizemos. Então vamos lá, ó, eu vou escrever aqui, ó. O espalhamento acontece, né, a porcentagem das pessoas que têm o conhecimento dessa notícia multiplicado pela porcentagem das pessoas que não têm o conhecimento dessa notícia. Quantas pessoas já têm o conhecimento dessa notícia? 30%. Então, 30% da população já conhece essa notícia. Lembrando que 30% nós podemos representar como 30 sobre 100. Ou ainda 0,3. Tá bom? Forma percentual, forma fracionária, forma decimal. Perfeito? Se nós temos 30% da população que já conhece essa notícia, quantos por cento ainda não conhece? Bom, 100% é o todo, 30 já conhece, 100 menos 30, 70
das pessoas não conhecem. Perfeito? Vou fazer essa multiplicação aqui, ó, de cima com de cima, de baixo com de baixo. 30 vezes 70 é 2.100. 100 vezes 100 é 10.000. Perfeito? Para eu saber qual porcentagem que representa, basta eu vir aqui, ó, e cortar esses zeros para deixar com 100 embaixo. Eu cortei 2 zeros em cima, eu corto 2 zeros. Cortei 2 zeros embaixo, corto 2 zeros em cima. Então ficou 21%. Certo? Então, o patamar é superior a 25%? Então, é sim. Então, a gente pode falar que essa daí é uma opção correta. Lá vai estar certo, né? A opção certa. Vamos lá para a questão número 28. Ó. Se, em determinado instante, o espalhamento de uma notícia é igual a 16% por unidade de tempo. Então, nesse instante, 75% da população ainda desconhece a notícia. Eu já vou logo adiantando para vocês que essa questão é errada. Tá? Errado. Por que ela é errada, professor? É o seguinte, vamos analisar. O espalhamento de uma notícia, segundo o texto, ele é dado pela porcentagem de pessoas que conhecem a notícia, multiplicado pela porcentagem de pessoas que não conhecem essa notícia, certo? Se nós estamos utilizando aqui 16% como a unidade de tempo do espalhamento, então é 0,16, 16%. Qual que é a porcentagem das pessoas que conhecem e não conhecem? Nós não sabemos, tá? O que nós sabemos aí, é que a soma delas tem que dar 100%. Perfeito? E que a multiplicação entre elas, a multiplicação, tem que dar 16%. Então a gente tem que pensar em dois números que somado dá 100 e dois números, esses mesmos dois números têm que dar multiplicados 16. Perfeito? Então eu pensei no número 20 e no número 80. 20% e 80%. Somados dá 100. A multiplicação, ó, 2 vezes 8, 16. Vai dar 16%. Você já vai entender na hora que eu resolver aqui. Perfeito? Então, olha só, eu posso falar que a porcentagem das pessoas que conhecem pode ser 20%, ou 0,20 aqui, tá bom? Multiplicado pelas pessoas que não conhecem. Assim como eu posso também falar que a porcentagem das pessoas que conhecem é 80% e as que não conhecem é 20%. Então eu posso inverter aqui, ó, lembra daquela propriedade da multiplicação? Aquela famosa frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então eu não posso garantir que 75% da população ainda desconhece a notícia. Nesse caso aqui, ó, dá o mesmo resultado, 16%, mas eu considerando que 80% conhecem a notícia. Então por isso é errado essa alternativa. Tá bom? Vamos lá para a questão número 29. De acordo com a modelagem realizada, é possível que em um determinado instante o espalhamento da notícia seja superior a 50% por unidade de tempo? Então, o espalhamento vai ser a porcentagem das pessoas que conhecem a notícia multiplicado pela porcentagem das pessoas que não conhecem a notícia. Em algum momento, essa multiplicação vai dar aqui 0,5. Em algum momento, dois valores aqui que somados dão 100 e multiplicados vai ser maior do que 0,5. Já posso afirmar para vocês que não, que essa daqui é uma questão errada. Tá bom? Errado. Perfeito? Por quê? Vou dar um exemplo aqui com alguns valores. Os números de 1 a 9, por exemplo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós observamos que esses números aqui que eu estou marcando, eles somam 10. Que é exatamente o que a gente procura. Nós queremos uns valores que somados aqui dê 100%. Perfeito? Ah, professor, quer vezes? Não. A soma tem que dar 100% e a multiplicação tem que dar esse valor. Certo? E esse daqui com esse também dá 10, esse com esse também dá 10 e sobrou 5. Se eu somar 1 com 9 dá 10, o 2 com 8 dá 10, o 3 com 7 dá 10, o 4 com 6 dá 10 e o 5 com ele mesmo também dá 10. Qual desses números aqui você acha que a multiplicação entre eles, né, vai ser maior entre o 1 e o 9, ou entre o 2 e o 8, ou entre o 3 e o 7, ou entre o 6 e o 4, ou entre o 5 e o 5? A maior sempre é que está no centro, os dois números do meio, do centro aí. Então, o maior valor possível aqui é se fosse a porcentagem 50% multiplicado pela porcentagem de 50%. Só que 50% vezes 50%, né, 5 vezes 5 é 25. Daria o total de 25%. O maior espalhamento, a maior percentual de espalhamento deveria ser 25%, não 50%. Nunca vai chegar a 50%. Perfeito? Vamos lá para a questão número 30. O espalhamento de uma notícia será tanto maior quanto maior for o número de pessoas que dela tiveram tomado conhecimento. Então vamos escrever, eu já antecipo para vocês que não, né? A gente pode analisar, ó. O maior aqui na questão do meu número de 1 a 9 era 90 com 10%, vamos colocar assim. 90% vezes 10% ia dar 9%. 80% vezes 20
ia dar 16. Então, nós não temos essa relação. Nós podemos ainda analisar o seguinte, ó, que esse espalhamento ele é dado pela seguinte forma. Ele é porcentagem das pessoas que conhecem multiplicado pela porcentagem das pessoas que não conhecem. Tudo bem? Então vamos pensar de maneira matemática. Esse espalhamento aqui, ó, espalhamento, ele é dado por uma porcentagem que eu vou escrever em decimal, representado por um x, multiplicado por o valor que sobrou dessa porcentagem. Ou seja, 1 menos x, todo, que é 1 inteiro, menos o que já tem aqui. Como assim, professor? Ó, se eu for pegar aqui, as pessoas que sabem, 30%, 0,3. Quantas não sabem? 1 menos 0,3, ou seja, 0,7. Então 30% sabe e 70% não sabem. A modelagem matemática é dessa forma aqui. Perfeito? Se nós formos analisar isso aqui de uma maneira mais matemática ainda, como que ficaria? Ficaria o seguinte, ó, o espalhamento de uma notícia, eu posso multiplicar 1 vezes x, x vezes x menos x ao quadrado. Tá bom? Então o espalhamento de uma notícia é dado dessa forma aqui. Tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau, lembra disso? Que ela vai ser mais ou menos assim, uma função. Ó. Tranquilo? E ela vai estar representada mais ou menos aqui. Ó. A concavidade dela é voltada para baixo. Onde o meu valor máximo... Qual que vai ser o meu valor máximo? É só fazer menos b sobre 2 vezes a. Certo? O x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Quem que é o menos b? O b é esse carinha aqui. Ó. Apesar de eu ter mudado a colocação, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c que está sozinho. Quem está aqui com o x? É o 1. Então é menos 1 dividido por 2 vezes o a. O a também é menos 1. 2 vezes menos 1. Nesse caso aqui é menos 1 sobre menos 2. Menos com menos na divisão fica meio. Ou seja, é na metade aqui. Meio é igual a quanto? 0,5, que é igual a 50%. Então, o máximo que ela consegue é quando está no 50%. Não quanto maior for o número de pessoas. Tá, ela vai crescendo aqui. Só que chega um determinado momento que ela começa a cair nessa curva. Perfeito? E o seu ponto máximo aqui é em 0,5 no eixo x. Perfeito? Então, essa daqui também é errada. Errado. Pessoal, repare bem que nessa questão a gente não precisava responder, fazer todo esse conhecimento matemático, transformar em uma função e coisa e tal. Bastava a gente ter observado na questão anterior que o número 1 e o número 9, né, quanto maior for o número, não implica que maior será a sua multiplicação, quando a gente está trabalhando com porcentagem. Tudo bem? Eu fiz isso aqui para você compreender de uma forma matemática, uma forma mais pura, digamos assim, da matemática. Perfeito? Vamos para a próxima. Vamos lá então para esse texto aqui agora, que as duas próximas questões são baseadas nas informações apresentadas a seguinte. Então vamos lá. Em uma operação da PRF, foram fiscalizados 20 veículos automotores até o fim da primeira hora. Então eu vou colocar aqui, ó, primeira hora, foram fiscalizados 20 veículos. 60 veículos automotores até o fim da segunda hora. Segunda hora, 60 veículos. Ou seja, os 20 que estavam aqui, mais 40, deu um total de 60 veículos. 120 veículos automotores até o fim da terceira hora. Então, terceira hora, 120 veículos. 200 veículos automotores até o fim da quarta hora. Quarta hora, 200 veículos. E 300 veículos automotores até o fim da quinta hora. Quinta hora, 300 veículos. O padrão numérico observado manteve-se o fim da 10ª hora. Então ela continuou aqui, ó, até a 10ª hora. Quando foi então finalizada a operação. Considere essa situação hipotética e julguem os itens seguintes, tá bom? Questão número 31. Mais de 550 veículos terão sido fiscalizados até o fim da 7ª hora da realização da operação? Bom, vou copiar novamente, vou refazer aquela tabelinha. A primeira hora, 20 veículos. Ao final da segunda hora, eles tinham fiscalizados um total de 60 veículos. Terceira hora, eles tinham fiscalizado 120 veículos. Quarta hora, 200 veículos. Quinta hora, 300 veículos. Quanto será na sexta hora e depois da 7ª hora? Tá bom? Pessoal, uma observação importante, tá? Após a quinta hora aqui, não quer dizer que na quinta hora eles aumentaram o serviço, fiscalizaram 300. Não, quer dizer que a somatória de todos os anteriores deu 300, tudo bem? Então é o seguinte, ó, da primeira hora para a segunda hora, houve um aumento efetivo de 40 veículos. Da segunda hora para a terceira hora, houve um aumento de 60 veículos.
Da terceira para a quarta, houve um aumento de 80. Tá percebendo uma sequência aí? Tá aumentando de 20 em 20. Aqui vai ser quanto? Vai ser 100, então. Aqui vai ser quanto? 120. E aqui vai ser um aumento de 140, tá bom? Vamos preencher aqui então, ó. 300 mais 120 vai dar 420. 420 mais 140 dá 560. Então, na sétima hora, tinham sido fiscalizados 560 veículos. Mais de 550 veículos tinham sido fiscalizados? Sim. Então, a resposta é certo. Tudo bem? Certíssimo. Questão número 32. Considere que Qn, para n variando entre 1 e 10, seja a sequência numérica formada pela quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da enésima hora realizada a operação. Vamos lá copiar essa tabelinha novamente? Vou copiar aqui para vocês, já vai aparecer para vocês. Bom, copiei a tabelinha aqui para facilitar para a gente. Está falando o seguinte, ó, Q1 é a quantidade de veículos fiscalizados no decorrer da primeira hora. Ou seja, esse Q1 é esse valor aqui, ó, é o número 20. O Q2 é o 40. Está escrito aqui, ó, Q2 é a quantidade de veículos fiscalizados apenas no decorrer da segunda hora. Ou seja, exclui os 20 veículos. Então é 60 menos 20, que dá 40. Esse daqui é o Q3, consequentemente. Esse daqui é o Q4. Ou seja, eles estão andando de 20 em 20. Dá para você perceber isso? Ó? 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Esse valor que eles aumentam, a gente chama de razão. Né? A gente observa e chama ele de razão. Razão é igual a 20 aqui. Tudo bem? Então, a gente pode observar já direto que ela é uma PA, que é o que diz a pergunta. Né? Ela pergunta, ó, nessa situação, a sequência Qn, de n variando de 1 a 10, é uma PA, é uma progressão aritmética. Sim, é uma PA que tem como primeiro termo o 20, a razão é 20, né? É o termo atual menos o anterior. Em qualquer um deles, se você subtrair, ó, 120 menos 120, vai dar 20. Esse menos esse, 20. Então é uma razão 20, variando de 1 a 10. Então teria mais horas aqui no caso. Perfeito? Então essa daqui é certo. Então tá aí, pessoal, a correção da prova da PRF do ano de 2020/2021, né? Eu achei particularmente umas questões fáceis que envolviam basicamente a matemática do ensino fundamental ali, um pouquinho do médio. Como forma de agradecimento, eu peço para você se inscrever aqui no canal, compartilhar com um colega seu e até a próxima. Ó, aqui tá recheado de conteúdos para você ficar por dentro. E agora eu vou focar muito mais na questão de concursos, principalmente da área de polícia, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar e por aí vai. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.